Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Hoje a nossa conversa é sobre um daqueles momentos que mudam tudo. Um diagnóstico inesperado, um caminho que não foi escolhido e a necessidade de se reinventar no meio do processo. A gente vai falar sobre o câncer, mas também sobre autonomia, saúde mental e sobre o quanto é possível, mesmo em meio ao caos, encontrar formas de seguir com qualidade de vida. Recebemos a Patrícia Uchoa, quase aos 38 anos, descobriu um câncer de mama em um exame de rotina e decidiu assumir o protagonismo da própria jornada. Patrícia, não preciso nem falar, né? O quanto eu gosto de você, o quanto a gente está junto todos os dias, a gente trabalha junto, um prazer estar aqui. Eu não gostaria que esse fosse o tema para te trazer aqui, mas a vida prega peças na gente. Sim. E são escolhas, Sim. né? De como você carrega um diagnóstico, de como você carrega um luto, de como você carrega as coisas que transformam na vida da gente. E eu já atropelando tudo aqui, e depois eu vou receber bronca com certeza da produção aqui, né? Mas para mim foi todo um aprendizado conviver com você nessa jornada que você teve. E ainda a gente tá junto, né? Uhum. Vivendo isso. Mas assim, obrigada por você estar aqui. E eu sei que é difícil falar sobre isso. Mas o quanto você se transformou falando mesmo sobre isso, o quanto é difícil, mas o quanto é possível passar da forma que você escolhe por aquilo. Então, obrigada por você estar aqui, viu? Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre algo que realmente nós não escolhemos passar, mas quando vem de surpresa também podemos ter exatamente o protagonismo, né? Uhum. Eu tive o câncer porque eu acredito que a doença não esteja mais em mim. É um tratamento de Calma porque... que a gente vai falar sobre isso, que eu tenho até uma dica aqui para fazer. Mas o câncer não me teve, então foi o ponto principal. Eu tenho câncer, mas o câncer não vai me ter. Isso, uma forma de você se agarrar nisso e seguir. Sim, eu foquei muito mais na vida do que no diagnóstico, porque o diagnóstico ele não é uma palavra final, o diagnóstico ele não é uma sentença. Então, se eu estava predisposta a viver, eu não podia estar amarrada em uma doença letal. Então, eu realmente foquei na questão de como construir um caminho para passar por esse momento desafiador, sempre acreditando na vida. Mas vamos falar então do começo. Você descobriu, mas não tinha nenhum sintoma, né? Sim. Foi uma coisa assim de rotina mesmo. Você foi fazer o exame de rotina, mas como foi o impacto desse diagnóstico? Como é que você descobriu? Conta como é que foi o início dessa história. Na verdade, eu não tinha sintoma nenhum, mas parece que eu já estava com um sexto sentido, que estava acontecendo alguma coisa. Justamente por conta da minha idade, 38 anos, fazia exercício físico, não bebia, não tinha estilo de vida, sempre em acompanhamento. Eu pedi para o meu mastologista um exame de mamografia, porque eu tinha um cisto que sempre era benigno. E ele não queria me dar justamente por conta de não ter um possível perfil para ter um câncer de mama. No dia seguinte, eu fui para minha ginecologista e eu pedi para ela a mamografia e ela passou todos os exames. Mas só desculpa te cortar, você sempre fazia exames periódicos, sempre se cuidou com relação a isso? Fazia de 6 em 6 meses, não eram nem anuais. E eu voltando das férias, me deu aquele insight de, eu preciso fazer uma mamografia para entender se isso aqui realmente é só um cisto, porque eu sempre tive cistos. Tinha feito uma biópsia no seio direito em 2016 e deu benigno. Mas justamente por esse histórico, sabe quando dá aquele sinal de alerta? Mas eu não sentia dores, eu não sentia nenhum sintoma, muito pelo contrário. Eu estava no meu momento de melhor forma física, eu estava num momento super positivo, quando realmente veio a questão da investigação, né? Então, a mamografia apontou calcificações e nisso nós começamos aí uma luta para definir o diagnóstico, que foi um desafio também. Para formar o meu diagnóstico foram quase 2 meses, porque deu vários falsos negativos.
Então, inconclusivo, dava inconclusivo. Então, foi primeiro solicitada uma biópsia. Da biópsia foi feito um imunohistoquímico, que é um exame que ele analisa ali a questão do material biológico quando dá inconclusivo. E com isso apareceu um carcinoma invasivo. Inicialmente era um pré-câncer, comecei do estágio 0. E no final foi definido que eu já estava no estágio 2, também na axila, já tinha passado para axila, linfonodos na axila. E esse período de, como você falou, foram 2 meses de... Foram 2 meses de fase diagnóstica. Imagina o coração, a cabeça, como é que fica também, né? Porque você não tem o final, como que... Será? Aquela espera, ela é angustiante também, né? A fase diagnóstica eu acredito que seja mais difícil para todos, porque ali quando surge a primeira dúvida, até chegar a realmente fechar o diagnóstico... Passa tudo pela cabeça, né? Passa tudo, e é tudo muito demorado, é de 7 dias, 20 dias para retorno, e você não espera o que que... Você começa a fazer exames que até te assustam, são bastante invasivos, e quando chega o diagnóstico, aí que realmente você perde o chão, mas sem dúvida alguma, a fase diagnóstica é a mais complicada. É a mais difícil. Se você tiver que olhar para trás, você fala é a mais difícil, porque quando você recebe o diagnóstico, você quer a cura. Então, você já fica na expectativa de qual vai ser o teu protocolo, de qual vai ser o teu tratamento. Então, para mim, a fase diagnóstica foi a pior. Mas, inevitavelmente, você falou no começo, né? Não é uma sentença, mas, assim, inevitavelmente, você recebe isso como se fosse uma sentença. Sim. Eu acho que essa é a primeira reação, o sentimento de todo mundo que recebe, né? Sim. Então, esse é o primeiro impacto. Óbvio que depois você constrói tudo isso na sua cabeça, tudo. Mas eu acho que o primeiro impacto é esse, né? Principalmente porque você recebe um diagnóstico de uma doença sem se sentir doente. Então, eu não me sentia doente. Eu estava extremamente ativa e assim, te falta um entendimento. Como pode? Não sei se existe sempre acompanhei, né? Sempre assintomático, né? Eu nunca me perguntei por que eu. Porque quando você vai fazer uma biópsia, você vê que tem várias mulheres de várias faixas de idade, de todas as cores, de todas as classes sociais. Você vê que não é você. É realmente uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Até mesmo nós temos uma perspectiva aí de mais 70 mil casos, ano sobre ano, no Brasil, de câncer de mama, que é um câncer que mais leva a alta mortalidade de mulheres, né? Mas quando você recebe um diagnóstico sem se sentir doente, é algo que realmente é aterrorizante, né? Eu sempre fui muito saudável, não tinha nenhuma outra patologia e, de repente, a tua rotina já começa a mudar dali. É exame, é hospital, são médicos, são coisas que nunca existiram na tua vida, né? Nem próximo, assim, de familiares mesmo. Então, é algo que realmente mexe porque você está dando de cara ali com a finitude. A gente diz que o diagnóstico, ele não é uma sentença, porque você vai buscar viver, você vai buscar sobreviver. Mas é um diagnóstico letal, né? Sem dúvida alguma. Mas aí, depois desse choque inicial, você tomou a decisão de estruturar. Porque eu te conheço, você é muito organizada, né? Você é pragmática, objetiva naquilo que você quer. Então, você tomou a decisão de estruturar um plano para atravessar todo esse processo. Mas o que te levou a esse posicionamento? É que, para quem não conhece, eu te conheço muito bem. Então, eu sei o quanto organizada mesmo. Porque, às vezes, mesmo a pessoa sendo organizada, te desconstrói absolutamente tudo um diagnóstico. Mas, assim, você conseguiu manter essa organização na sua vida. Como é que foi isso? Primeiro, eu chorei 3 dias. Assim, sem cessar. Até que eu absorvesse aquilo, não foi uma coisa da noite pro dia, que as pessoas veem a forma que você leva, acham que você não chora, acham que você não tem os seus medos. Mas o que foi exatamente como você... assim, desenhou. Eu me levantei, sentei no meu notebook e pode parecer estranho, mas a vida da gente é estratégia. Então, eu sentei e falei, eu vou ter que montar uma estratégia de sobrevivência. Eu
eu tive que me conscientizar, porque a falta de conscientização que você está com a doença é um fator impeditivo para que você monte essa estrutura. Então, eu abracei o meu diagnóstico e falei, mas isso não vai me definir. Então, sentei e eu peguei um planner mesmo e comecei a estudar o meu estágio, o câncer, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. Comecei a construir pilares do que eu não abriria mão. Se eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar? Então, eu comecei a construir cenários para continuar trabalhando. Uma coisa que eu sempre tive muito medo foi deixar de me exercitar. Porque eu me exercito desde 2014, tenho uma vida totalmente ativa e ajuda muito na minha saúde mental, justamente para me desacelerar. E eu vi que era possível eu continuar me exercitando. Mas como é que eu vou poder adaptar isso na minha vida? Então, à medida que eu fui estruturando, eu fui vendo que eu tinha que fazer vários tipos de adaptações. E com isso, eu fui montando realmente um planejamento. Então, saúde e bem-estar. O que é que eu preciso ter aqui? Psicólogo, psiquiatra. E foi exatamente assim que eu fui montando. Saúde mental. Porque com saúde mental, você consegue levar o tratamento de uma forma com muito mais qualidade. Tá tudo conectado, né? Só para você ter ideia, quando eu tô com a frequência um pouquinho mais baixa, eu sinto dores na cirurgia, eu sinto os efeitos colaterais do tratamento de uma forma muito mais intensificada. Quando eu estou bem, eu não sinto absolutamente nada. Você vê também o que não é cabeça da gente também, né? Exatamente. Então, eu coloquei psiquiatra, psicólogo, para exercício físico, um personal oncológico, que é uma especialidade. Fui em busca desse profissional e você sabe que eu sou muito vaidosa. Pensei logo na questão também de como eu me sentir de uma forma melhor, porque o tratamento não é o câncer que destrói a questão da tua identidade visual, mas é o tratamento. Então, você tem que buscar também o que você pode fazer e o que talvez você não pode fazer. Você tem que ver todas as perspectivas. Então, fui também criando um plano. Porque também cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, Até né? questão de... O financeiro, Sim. né? Financeiro, tempo, rede de apoio. É uma Sim. série de situações aí. Isso. E na parte, realmente, na questão de aparência mesmo, eu fui montando um plano. Vou precisar de peruca. Então, já fui vendo peruca, turbantes, até um curso de automaquiagem para pacientes oncológicos. E eu meio que fui buscando alternativas ali que eu poderia ou não utilizar. Tanto é que na primeira consulta com o meu oncologista, pós-cirurgia, que o meu tratamento começou com a cirurgia, e a segunda etapa foi a quimioterapia. Muitos começam o contrário, Ao contrário. né? Mas eu ainda estava num estágio e o câncer ainda estava localizado. Então, nós poderíamos começar com a cirurgia. Quando eu fui para a consulta com o oncologista, ele, olha, você vai precisar disso. Eu falei, eu já tenho. Você vai precisar disso. Não, já tenho, já está marcado. Ele, nossa, como pode? Você pesquisou muito? Aí sim, eu pesquisei. E isso, de certa forma, foi o que me ajudou, me sustentou a levar tudo. Algumas coisas deram certo? Sim. Algumas coisas eu consegui levar? Não, porque é tudo muito novo, é tudo, assim, surpreendente, realmente. Mas muito mais surpreendente foi o fato de eu ter conseguido, de certa forma, ter muita qualidade de vida, mesmo diante de um tratamento tão complexo e pesado. É o que eu até ia colocar aqui, que você escolheu não abrir mão de pilares importantes da sua vida. Trabalho, atividade física, como você falou, né? Por isso, por que isso foi tão essencial para você? Você já falou. E a gente que convive com você e conviveu, muitas das vezes não é nem falta de sensibilidade, Paty, mas era assim, não parecia. Sim. Desculpa falar dessa maneira, assim, você sabe na pele tudo que você viveu. Sim. E a gente acompanhou. Mas como você conduziu, não deixando faltar esses pilares da sua vida, muitas das vezes é como se você não tivesse passando por aquela coisa tão agressiva como foi, que a gente conhece. Sim. Mas você não deixou de entregar, você trabalha comigo, você não deixou de entregar o resultado ali, você não deixou de entregar uma reunião, nenhum trabalho que eu tenha pedido para você. Então, assim, isso foi tudo o planejamento que você colocou. E você
só Deus, talvez, e Sim. vocês saibam como é que você passou por isso. Sim. Mas do lado de cá, você trouxe uma leveza que esse diagnóstico não traz. Tudo o que eu construí foi acreditando que aqueles pilares seriam a minha cura. O trabalho, eu vou me emocionar. Aqui você pode. Ele me salvou. Porque eu gostava de ser ligada no 220. Só que quando você recebe um diagnóstico que o oncologista diz assim, olha, Patrícia, é um câncer por acidente, você precisa repensar 360 graus a sua vida. Mas como assim um câncer por acidente? Porque nada me levava Nova até isso, aquele bem diagnóstico. familiar, né? É algo que, assim, não tinham palavras, não tinham como dizer como é que chegar até aquele diagnóstico. Então, quando ele olhou para mim e falou, Patrícia, é um verdadeiro diagnóstico por acidente, é um câncer por acidente. Né? Então, assim, quando eu falo que realmente tudo que eu priorizei, eu acreditei que aquilo ali fosse trazer a minha cura, o trabalho ele foi a minha cura. E ele continua sendo a minha cura. Eu comecei a olhar o que era atenção como uma bênção. Porque muitas vezes eu estava, numa sexta-feira, recebendo uma quimioterapia, e eu queria estar naquele embate, eu queria estar naquela reunião. Muitas vezes eu participava com o foninho desligado, e eu conseguia ter a oportunidade de ver aquele desafio como totalmente transponível, porque eu estava enfrentando uma guerra muito maior. Uhum. E me manter em movimento, eu já estava falando num pós-câncer, que é o que eu acredito, que é o que me trouxe até a remissão assim, de uma forma muito mais rápida. Então, tudo que eu fui vivendo, eu já pensava no pós. Só para você ter ideia, eu fui estudar como seria o pós-câncer. Uhum. E eu vi o quanto as pessoas ficam deslocadas para voltar para a própria vida, porque você volta com um ritmo diferente. Então, eu preferi me adaptar no processo, em trabalhar mais. Logicamente que eu tive limitações, tudo eu tive que me adaptar. Tive que me adaptar aos meus exercícios, tive que adaptar a minha, as outras atividades na minha nova realidade. A alimentação não sofri tanto. Não foi? Não foi tanto. Uhum. Não foi tanto porque eu já tinha uma alimentação equilibrada. Você já tinha. Você então sempre não foi tanto. saudável nesse sentido, O que eu verdade. senti muita falta foi do vinhozinho. Uhum. Mas existe o vinho sem álcool, existe a cerveja sem álcool, existem comidas funcionais que você pode simular ali, uma mesinha. Então, você precisa se adaptar. São formas paliativas para aquele momento que você precisa se adaptar com isso. Uhum. E você sabe que eu sempre tive controle de tudo. Então, quando você tem um diagnóstico como esse, você não tem mais controle de nada. Não, você perde completamente o controle. E aí vem, por mais que você tenha colocado esses pilares, mas eles mudam. Mudam. É uma montanha-russa. Mudam. E assim, eu tive que viver faseado. Então, eu passei pela cirurgia, consigo trabalhar? Consigo. Então, fui andando mais uma casinha. O meu tratamento foram 4 quimio vermelha, que geralmente são as piores, são as que debilitam mais. Ali eu pensei, eu não vou conseguir. Mas eu consegui passar. Né? Você trabalhou a plenitude também, né? Hoje, você tá vendo agora. Hoje. Então, assim, eu fui montando aquilo ali sem a garantia de dar certo. Porque nem o tratamento, ele te dá uma garantia. De, olha, você vai conseguir passar, podem aparecer várias complicações. Então, você não tem garantia de nada. Então, você tem a consciência. E os médicos falam isso também, Sim. né? Eles deixam de uma maneira bem clara que Sim. não tem garantia não isso. Tem garantia. Não tem É. garantia se vai voltar. Você sempre está correndo um risco de uma possível recidiva. Tratamento não ser eficaz. E, de repente, se espalhar. Ou seja, tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho, né? Então, você tem que ter muita consciência, você tem que viver com muita consciência. Então, olha, eu construí isso daqui, mas pode ser que eu não possa executar. Mas a cada momento que você executa, você tem aquele ganho, você diz assim, nossa, consegui ultrapassar por essa linha de chegada. É viver de uma forma, respeitando os seus limites, mas também se desafiando. Cada conquista tem um peso tão grande, né? Nossa, demais. Que faz você ter mais sede daquilo ainda, né? Eu voltei a sorrir, Cassandra.
eu tive um diagnóstico de depressão em 2024 que eu não sorria mais e estava tudo aparentemente bem. Eu tinha saúde, eu tinha um bom emprego, casada, tinha outros empreendimentos. E eu não sei o que foi que me levou ali. De certa forma, eu acho que eu estava me preparando mentalmente para viver esse desafio. E eu não sei como eu passaria por esse desafio se estivesse naquela fase da depressão, né? E mesmo em meio a um tratamento, eu voltei a sorrir. Assim, eu me sinto uma pessoa feliz mesmo passando por tudo isso. Há quem escute e fala assim, que loucura isso, que né? louca. Que loucura. Mas louca. Quem também conhece você, sabe o que eu conheço, sabe o que você era. Sim. Como você está passando por isso, porque você ainda está passando Sim. por isso. E como eu já enxergo você no final ali, ó. Depois de todo esse processo da cura 100% ali, como é que você vai estar de uma maneira completamente diferente do que você começou. E a rede de apoio também você teve, né? Nossa, eu tive uma rede Conheci de sua apoio. mãe, uma querida. Eu posso dizer que eu sou uma abençoada. Assim, muitas vezes as pessoas não compreendem a nossa fala. Quando eu falo que, poxa, só em eu ter descoberto, eu escutei isso do meu mastologista também. Patrícia, você ganhou na Mega Sena, porque mais um ano, talvez, assim, se você não tivesse insistido em fazer a mamografia ou alguma coisa do tipo, ninguém sabe como é que eu estaria no próximo ano, né? A questão do estágio, se você teria as oportunidades de tratamento que você tem hoje. Então, assim, para mim, primeiramente, a oportunidade de ter descoberto, pelo menos, no estágio 2. Segundo, a minha família, né? Então, assim, eu vi pessoas se movimentando para estar ali comigo, né? Meu marido também, que não soltou a minha mão, minha mãe, minha tia, meu irmão à distância. Meu trabalho, assim, meus colegas de trabalho, meus parceiros, todo o apoio que eu recebi, todo o amor, vocês não me deixaram desistir também, né? Meus colegas da academia, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, não é uma vitória que eu construí sozinha. Eu construí com vários braços, com várias pessoas ali, não me deixando desistir, porque o sentimento da desistência passa pela cabeça da gente também, né? Chega um momento que você diz, nossa, será que eu preciso estar me colocando? Eu me lembro uma conversa que a gente teve que você falou, eu acho que dependendo do que eu receber de exame, eu não sei, você estava num momento de maior fragilidade. Sim. Então, você tem altos e baixos. Mesmo você sendo forte, aí a gente sabe que tem. Inclusive, eu participo de alguns grupos de apoio, que eu fui convidada pelo AC Camargo, que é a instituição que eu me trato. Não sei se podia falar o nome. Não, pode, produção, pode. Eu fui convidada a participar de uma equipe, para dar um apoio realmente a paciente. Nosso grupo começou com 66 mulheres. Hoje são 806. Nossa. Só para você ter ideia da quantidade de casos mesmo que são registrados, né? E eu fui sabatinada há 15 dias atrás, um antes assim. Nossa, como é que você consegue sorrir? Cada um leva de um jeito. Sim. Cada um enfrenta essa trajetória sorrir? De um jeito. Mas é porque eu escolhi realmente esse caminho de cura, né? E assim, o que a gente tem que entender é que, como você fala, eu tive uma rede de apoio que, de certa forma, me sustentou. Mas isso não é a realidade de todas as pessoas que recebem. A gente vive aqui, muitas vezes as pessoas falam, eu sei o quanto eu tenho gratidão de eu poder ter condições de fazer um tratamento para Malu, um determinado esporte. Então, a gente é grato por isso, porque a gente sabe quantas pessoas estão num lugar que não tem plano médico, que não tem família, que não tem rede de apoio. Você conseguiu colocar todos esses pilares. Esporte, alimentação, o todo, né? Tem gente que não tem. Infelizmente, a gente tem que entender também. Mas, Cassandra, só um ponto, tá? Geralmente, o hospital, ele trata da doença. Ele não trata da pessoa. Então, se você não busca de alguma outra maneira, uma outra forma, você não vai ter. Até mesmo na rede privada, você não tem. E até com a iniciativa minha de outro grupo de mulheres, o que a gente pode fazer por essas mulheres que não
conseguem enxergar esses caminhos também. Então, hoje tem várias iniciativas de ONGs organizadíssimas que eles prestam todo esse suporte que eu tive, mas você tem que buscar muito. Você tem que buscar. E nós estamos, de uma certa forma, organizando todas as informações para que essas mulheres também que não tenham essa acessibilidade por uma limitação financeira ou realmente por uma falta de rede de apoio, até mesmo aquela força interna de, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Não ficar, assim, de certa forma assim, solta, para que a gente possa transmitir isso também para elas, porque, de certa forma, tem muitas iniciativas hoje. Quando a gente recebe um diagnóstico, seja lá qual for, como eu recebi da gravidez, do diagnóstico da Malu, a gente se sente tão desamparado. Sim. A gente se sente tão... Parece que só aconteceu com você. Eu nunca questionei a Deus nada disso, mas assim, você se sente primeiramente desamparado. Então, isso que você está fazendo é de uma importância grande mesmo para essas pessoas que não têm condições, né? Muito bonito isso que você está fazendo, embora ainda você esteja passando por um processo muito importante. Esse trabalho te traz força. Com certeza. Eu, sinceramente, quando eu comecei a questão do voluntariado, eu tive uma certa resistência, porque o foco era muito em me tratar. Só que eu lembrei que quando eu abri o meu diagnóstico, eu tive uma enxurrada de ajuda. Assim, uma enxurrada de possibilidades que facilitou, inclusive, o meu tratamento. Então, quando eu fui ingressada nesse trabalho, hoje eu digo que é uma das melhores partes da minha vida, porque você ajuda quem, de repente, está ali no momento de desespero. O hospital até fala, olha, compra um chip, utiliza outro número. Não, eu utilizo o meu pessoal e eu tenho um prazer de sempre estar ali tirando dúvida, seja por questão de autoestima, seja questão de saúde, seja dar um norte realmente para quem está exatamente nesse momento inicial, que não sabe por onde começar. É gratificante demais. Assim, tem que servir para alguma coisa. Não dá para a gente passar por isso sem transformar sua vida ou transformar a vida de alguém. Paty, eu vou finalizar, mas olha só. Eu quero convidar você, quando você estiver curadíssimo, que já estamos nesse caminho. Já estamos em remissão. Para você voltar aqui e falar dessa sua ajuda. Então, já fica um convite aqui para você pensar junto com a gente aqui, você voltar para falar dessa jornada, não da sua cura, mas como você está ajudando na cura das outras pessoas. Então já fica aqui o convite, mais do que assim. E que vai ser logo. Se Deus quiser, vai ser logo. Olhando para sua trajetória e ajudando outras pessoas, o que você diria para quem acabou de receber um diagnóstico e ainda não sabe o que fazer, está meio perdido nesse momento que a gente acabou de falar? Essa sentença ou não? O que você diria? Inicialmente, permita-se se sentir humano. Abrace a sua dor. Chore, sofra o seu luto. E isso não é fraqueza. Há muita força na vulnerabilidade. Mas, ao passar esse momento, levante e crie um planejamento para você. A palavra planejamento pode soar, às vezes, muito fria, mas não é. Você tem que focar na questão da sua cura. Acreditar que é possível se curar. Ainda que os médicos digam que é um caso que não tem cura. A gente vê muitos milagres acontecendo. E tenha força, tenha fé na vida. Ainda que você esteja sozinha, acredite que muitas mulheres sozinhas, muitos homens sozinhos também conseguem encarar aquele momento. Nada pode ser maior do que a tua vontade de viver. Nenhum desafio de desistência pode ser maior do que isso. Você vai conseguir, um dia por vez. O dia de cama é o dia de cama. O dia de levantar... E se permita isso também, né? O dia que você tiver mal... Não se limite, busque informações, é o que eu digo. Muitas vezes, hospitais, médicos te limitam, enquanto você tem várias oportunidades, vários caminhos para ter uma vida adaptada. E com isso, com certeza, a cura vem, sem dúvida alguma. Então, se desespere, mas depois se levante, vá buscar como ficar de pé,
Porque a vida tem que ser assim, 80% de pé e 20% deitada. Não dá para Depois ser diferente disso. Obrigada, viu, Pátio? Olha, essa história vai voltar, mas como eu falei, você ajudando outras pessoas. Amém. E muito, Que assim muito feliz seja. de você estar aqui hoje com esse sorriso aqui. Muito pra obrigada. gente. Patrícia, obrigada por trazer tanta verdade e força para essa conversa. A sua história mostra que mesmo quando a vida sai do controle, ainda é possível escolher como atravessar o caminho. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que podem precisar desse acolhimento. Obrigada por estar com a gente e até o próximo Você Pode.